Garanta sua locação de carro com a empresa patrocinadora oficial da Florida Cup. Pois é, que está rolando aqui nos Estados Unidos. AZ Car Rental. Flamengo decide contratar o Wendel após saber de interesse sério e reunião do Palmeiras. A gente vai trazer aqui muita informação sobre essa contratação que está muito perto de acontecer, do Wendel, tem também Claudinho. A gente vai falar sobre europeus de olho em joia do Flamengo com multa que tem valor maior que 500 milhões de reais, né? A gente está falando do Vitor Hugo. Além disso, a gente fala da preparação do Flamengo para o confronto contra o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. A gente está aqui também trazendo informações aí sobre muitas situações aí envolvendo o Flamengo, notícias aí quentíssimas que a gente traz para você todo dia pela manhã. Hoje eu cheguei um pouquinho mais tarde aqui com vocês, mas a gente está aqui sempre no canal Paparazzo Rubro Negro. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente começa aqui lembrando você que tem aqui no comentário, no chat fixado, o link do nosso manto, né, do Paparazzo Rubro Negro. Você pode adquirir aí, tá com desconto. Inclusive, acessando aí, né, o link, você escolhe o 1 ou o manto 2. A gente também tem os links aí dos nossos grupos do Telegram. Cara, como sempre, a gente trazendo aí sinais 24 horas por dia com inteligência artificial. Você vai arrebentar a boca do balão. Tem um grupo de dicas esportivas com as melhores plataformas, com as melhores dicas. Cara, a gente sempre trazendo tudo e rodada chegando agora. Esse é o momento de você entrar no nosso grupo de dicas esportivas, porque você vai receber dicas para o final de semana, para essa rodada. E se tem rodada, tem aí o link também do 6 de 6. Esse aí não é casa de aposta, é gratuito. Você faz 6 palpites. Se você acertar os 6, você ganha 250 mil reais. E essa rodada está começando. Ela fecha amanhã, né? Então você pode aproveitar hoje. Você tem aí menos de, talvez um pouquinho mais de 24 horas para você fazer a sua fezinha gratuita no 6 de 6. Se você não acertar os 6 palpites, faz seu cadastro agora, já faz aí os seus 6 palpites, já coloca a quantidade de cartões desses 6 jogos que você acha que vai ter. Se você não cravar os 6 palpites, você pode ganhar 10 mil reais se você acertar 5, acertar 4 e for o que mais acertou na rodada, né? E aí vai valer também ali a questão do critério de desempate nos cartões amarelos. Então aproveite e se inscreva agora mesmo lá no 6 de 6. Bem, eu vou começar aqui falando sobre essa questão dos europeus aí de olho no Vitor Hugo. E o John Textor está revoltado. Segundo aí os tabloides ingleses, o Liverpool da Inglaterra, que vinha monitorando, né, o jogador, acabou aprovando a contratação do jovem Vitor Hugo, de 19 anos. Né, a equipe da Premier League se junta ao Lyon como interessados no meia rubro-negro. Os ingleses levam vantagem aí sobre os franceses neste momento, pois o Lyon recebeu uma punição e não pode aumentar a sua folha salarial. O John Textor está revoltado, que ele preparava já uma proposta pelo Vitor Hugo, né? Fomos convidados a comprar um dos verdadeiros tesouros do futebol na França, a pagar quase 400 milhões de euros em espécie a seus acionistas de longa data, a pagar 65 milhões de euros, cerca de 350 milhões de reais, em espécie a seus acionistas públicos, e reduzir a dívida bancária de 50 milhões de euros, 269 milhões de reais, depois financiar 60 milhões de euros, 323 milhões de reais, adicionais em espécie só por um colchão. Mas ainda não fomos convidados a executar um plano de negócios baseados nas nossas convicções, com as mãos livres para o benefício da comunidade que servimos. Mais uma vez, bem-vindo ao futebol da França. O Textor, revoltado de ter aplicado o dinheiro dele no Lyon, por causa das leis lá na França, dessa questão da punição que o Lyon recebeu, e ele queria muito contratar o Matheus França, para o Crystal Palace e o Vitor Hugo para o Lyon. Então, o Textor quer 2 jogadores do Flamengo.
O Matheus França ele pode contratar para o Crystal Palace, mas há preferência do Flamengo e do próprio jogador para que ele vá para o Chelsea, até para não reforçar futuramente o Botafogo, uma situação como essa. Já com relação ao Vitor Hugo, o Lyon não pode contratar agora, tá com essa punição. Vale lembrar que o Liverpool já fez aí um negócio parecido no passado com o próprio Alan, que o Flamengo acaba de contratar, né? A informação foi trazida pelo Bola VIP no Brasil, mas foi publicada por tabloides ingleses. O jogador tem uma multa aí de mais de 500 milhões de reais e contrato até dezembro de 2027, tá? E ele vem atraindo aí olhares dos europeus justamente por sua qualidade e versatilidade. O Vitor Hugo é um verdadeiro coringa, né? A gente sabe, jogando aí como volante e meia ofensivo. Cara, eu mesmo considero aí o Vitor Hugo uma das maiores joias do Flamengo. Eu acho que eu gosto do Matheus França e tudo mais, mas eu costumo falar o Vitor Hugo pra mim. O Vitor Hugo enche mais os meus olhos, cara. Acho que é um jogador aí bem completo, né? Apesar que o Matheus França também é um coringa também, né? Tem muita versatilidade. Então, eu queria passar para vocês, inclusive, que eu peguei um dos tabloides aqui ingleses que fala sobre o França e sobre o Vitor Hugo, né? Ó, incidentally, there's another 19 years old. Tem um outro garoto de 19 anos que está atraindo os olhares dos clubes ingleses. Left-footed Vitor Hugo has made huge strides in the past few months. Eles falam que o canhoto Vitor Hugo tem feito grandes participações nos últimos meses. Então, cara, os jornais de lá falam do Matheus França e falam também do Vitor Hugo. Então eles estão atraindo os olhares aí da Premier League. São os garotos do ninho aí, cara, brilhando, né? Eu fico feliz por ver isso. E a gente sabe que a fábrica, eu falei isso ontem, a fábrica não para, né? Se você parar, o pátio fica cheio. E você pode aproveitar, óbvio, alguns desses garotos. Mas se você não negociar, você acaba depois tendo que negociar um medalhão. A fábrica fica cheia, você não utiliza os que estão subindo. Então há essa necessidade. E aí muitos torcedores rivais, eu ontem ouvi do Luigi, né, um menino palmeirense que está hospedado na casa de um amigo aqui, do Raposo aqui em Jacksonville, e ele é palmeirense fanático. Aí ele falou para mim assim, cara, vocês vão contratar o Wendel também? O Claudinho também? Meu Deus do céu, ele desesperado. De onde vem esse dinheiro? Então, qual é a conta? O UOL publicou qual é a conta que o Flamengo faz para contratar reforços no mercado da bola. Olha só, o Flamengo finalizou o mês de março com 167 milhões no caixa, uma posição considerada confortável. O caixa é importante porque é responsável não só por investimentos imediatos em jogadores, mas para a manutenção do dia a dia do clube. O Fla não irá zerar o caixa para contratar jogadores, vai parcelar, né? Ao fim do primeiro trimestre de 2023, o clube tinha 279,5 milhões a pagar referente à compra de jogadores, sendo 151,5 milhões dentro do período de 12 meses, até o fim de 2024. Outros 128 foram parcelados de abril de 2024 em diante. Por outro lado, o clube tinha ainda ao fim de março 137,6 milhões a receber por negociações, sendo que 100 milhões a curto prazo e 36 milhões a longo prazo. Ou seja, a diferença ao término do primeiro trimestre, em que o Flamengo teria que pagar e a receber a curto prazo, era 50 milhões mais a pagar do que a receber. Outros 91,2 milhões de diferença eram a longo prazo. Isso é um problema? Não necessariamente, porque existem partes das reservas do caixa para amortizar e cumprir as obrigações de momento, mas a rédea não pode ficar solta. Então, o Flamengo, por isso que o Flamengo precisa também negociar e deve vender o Matheus França, e se chegar uma proposta pelo Vitor Hugo, também vai avaliar, tá? Conversei com a fonte ligada à diretoria, que falou que tanto o Matheus França quanto o Vitor Hugo, se a proposta for muito boa, vai avaliar e podem ser negociados, tá? O Flamengo não revelou quanto pretende gastar com os jogadores, mas a gente sabe que eles soltaram o freio e agora já, quando o Sampaoli continuou pedindo, eles deram aquela segurada, né? Eu sinceramente acho que o Flamengo
tá visando aí conquistar títulos importantes esse ano, para se manter a todo ano aí, foram 4 anos com títulos, né? O 2021 foi o pior ano, porque o Flamengo conquistou Carioca e Supercopa apenas, mas nos outros anos teve Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, né? Recopa. O Flamengo conquistou muitos títulos. É a equipe que mais títulos conquistou nos últimos 4 anos. Passar para vocês aqui que o Sampaoli ganhou. Eu vou voltar a falar do mercado da bola já, Claudinho e o Wendel, tá? O Sampaoli ganhou opções aí pro Flamengo e América Mineiro. E o treino de hoje vai definir tudo aí pro confronto, tá? A gente pode ter novidades aí entre os relacionados. O América Mineiro, a gente sabe que tem complicado a vida dos seus rivais nas Copas, né, no caso. E o Flamengo tem que estar ligado. O Mateuzinho se recuperou da fratura na tíbia, treina normalmente com o grupo, né, já há alguns dias, e será a opção aí para o técnico Jorge Sampaoli. Pedro, Bruno Henrique e Davi Luiz também já surgem como opções aí, né? Então reforçam a equipe, reforçam os relacionados aí. O Pedro se recuperou do incômodo muscular e o Bruno Henrique de um estiramento no joelho e no tornozelo esquerdo por causa aquele absurdo no jogo com o Palmeiras, né? Enquanto o camisa 9 ficou fora somente contra o Fluminense, o camisa 27 não atua desde a partida contra o Palmeiras. Ambos treinam normalmente com o elenco, então o Flamengo vai liberando o departamento médico e aí para a semana que vem, provavelmente também o Pulgar saia do departamento médico. Olha só, o Sampaoli então tem esses reforços a seu favor. Eu acho que isso é muito importante, a gente zerar o departamento médico. Óbvio que alguma hora pode voltar outro jogador, mas, cara, o Flamengo no momento, novamente, no momento decisivo do ano, vem bem fisicamente agora, como em 2019, e vem recuperando, né, os jogadores. Esse ano promete, galera, promete. O Flamengo vem crescendo, o Sampaoli tá com a faca nos dentes, tá doido para conquistar títulos aí importantes, né, com o clube, né, aqui no Brasil. Ele teve uma campanha fantástica com o Santos em 2019, mas era o ano do Jorge Jesus, então ele tá louco para conquistar títulos e principalmente pelo Flamengo. Olha só, saiu a condição, né, do Zenit para liberar o Claudinho, né? Eles topam assinar um acordo, tá? Vendendo aí o jogador em torno de 17 milhões de euros. A questão, né, segundo o Júlio Miguel Neto, é simplesmente chegarem num consenso simples para liberarem, né? O Júlio Miguel Neto que faz aqui os programas com a gente. As diretorias já estão conversando, segundo ele, seguem em tratativas e hoje deram um passo importante para possível acerto entre as partes. Os russos querem um parcelamento menor do que o apresentado pelo Flamengo, tá? Não querem 5 anos, mas já admitem aceitar o valor de 17 milhões de euros por 100% aí. E aí os russos teriam que se acertar com o Red Bull Bragantino. O Flamengo não quer ter que lidar com russos e mais Red Bull Bragantino, como era lá na negociação com o De La Cruz, teria que ser lá com o Liverpool do Uruguai. Então o Flamengo, né, fez essa proposta aí, inclusive o nosso parceiro aí, o Júlio Miguel Neto, trouxe com relação aos 17 milhões de euros em 6 parcelas. Os russos aceitam até as 6 parcelas, mas querem diminuir o tempo, porque o Flamengo queria pagar uma agora e dividir em 5 anos de contrato com o jogador, né? Fazer diluir em 5 anos de contrato. Eles querem receber em pelo menos 3 anos, né? Essa aí é a apuração do Júlio Miguel Neto e minha. Eles querem receber em 3 anos, ou seja, de 6 em 6 meses, tá? Eles não querem receber no decorrer de 5 anos. Uma agora, outra ainda esse ano e depois mais 4. Não, eles querem receber em 3 anos no máximo, tá? Eles não querem jogar esse negócio lá pra frente. E, cara, eu vou falar uma coisa, eu acho que se já parcelar em 3 anos já é interessante, né? De 6 em 6 meses, embora o Flamengo tenha aquelas contas, né? Como a gente falou no começo do vídeo, tem as contas para você ficar com tudo certinho, né, cara? Tem que tomar um cuidado danado. Olha aí, o Sampaoli, né, também
a gente não falou sobre isso, eu vou pincelando aqui. O Sampaoli também chamou o Alan, né? Informação é que ele tem conversado muito com o Alan e que o Alan pode ser aí, né, o titular do Sampaoli, né, nos próximos jogos. Ele foi escolhido aí pelo Sampaoli por fazer um papel aí importante nos treinos. Tá muito impressionado positivamente, como ele já esperava, né? Porque ele que foi um dos maiores incentivadores da contratação do Alan. A Goal trouxe que o técnico vem treinando de forma personalizada, então a saída de bola com o jogador. Eu não vou ficar entrando em muitos detalhes aqui para não dar arma ao inimigo, mas o Goal já publicou, né? A Raíza Simplício trouxe que ele está obcecado, né, em melhorar a construção de jogadas numa parte do campo, né? Eu não vou ficar trazendo aqui quem não viu, não viu, beleza. Para isso, o Alan vai ser essa peça aí essencial, né, dos planos do Sampaoli. Tá assim, tá maravilhado com o Alan, né? E a gente sabe que o Alan tem essa qualidade aí muito grande, né? O Flamengo chegou a melhorar com o Jorge Jesus uma época, mas não teve continuidade com os outros treinadores com essa questão da saída de bola também, controlando a posse de bola, desde o tiro de meta, ou então qualquer outra posse do goleiro. Cara, eu acho que o Flamengo vai melhorar muito aí com a chegada do Alan. Eu também tô bem confiante aí com a vinda do Alan, né? E principalmente quando ele começar a mostrar o seu serviço, né? Sendo titular, eu acho que eu levo muita fé, né? Da qualidade do Alan e o que ele pode gerar de coisa boa pra gente. O GE publicou uma informação que eu acho interessante a gente trazer aqui. Entenda qual foi o recado de Sampaoli no pedido de reforços ao Flamengo. Desejo de reposição após saída de Vidal não significa necessariamente chegada de novo volante. Mas a gente sabe que o Wendel tá encaminhado, né? A cobrança de Jorge Sampaoli por uma reposição para a saída de Vidal não significa que tenha que ser agora, tá? A grande prioridade do Fla nessa reta final da janela internacional de transferências, tá, é justamente a contratação do Claudinho, né? De um meia armador de criação e tal. E aí a gente traz aqui essa informação que o Globo Esporte está publicando. Quando se está no Flamengo, é esperado que chegue jogadores que elevam o nível dos que estão. Foi a frase aí do Sampaoli. Cara, eu acho que ele deve estar feliz, cara, porque ele veio para um clube que os dirigentes estão dando peças para ele, as contratações estão chegando, né? Goleiro, meia, volante, tá negociando para trazer aí bons jogadores mais. Então eu acho que a tendência é que o Sampaoli tenha seus desejos atendidos e fique aí realizado. Bem, uma dessas situações é a do empresário do Wendel, né? A ESPN confirma a nossa informação de ontem também, Globo Esporte, todo mundo já está publicando que o empresário foi à Rússia já, né? Para tentar resolver a situação de Wendel, que tem negociação aí avançada com o Flamengo. O empresário está chegando agora na Rússia, né? Está chegando hoje na Rússia para negociar essa situação. E não só do Wendel, como também do próprio Claudinho, vai ajudar nessa negociação também, né? Como um interlocutor do Flamengo. E aí a gente sabe que o Flamengo dá um passo a mais, né? Até para essa contratação do Wendel e até mesmo do Claudinho, dos dois no caso, né? E o Palmeiras ficou chupando o dedo, né? Pelo visto, o Palmeiras não vai conseguir a contratação do Wendel. Os torcedores estavam animados e agora estão preocupados, né? A ESPN deu crédito pra gente aqui em junho deste ano, em uma troca de mensagens com o influencer Paparazzo Rubro-Negro. O Wendel deixou claro seu desejo de vestir a camisa do rubro-negro e, segundo o jornalista, o jogador estaria inclinado a não retornar à Rússia devido ao aumento da tensão no país por conta do conflito na Ucrânia. Então, isso já naquela época, né? E a ESPN dando crédito ainda pra gente aqui. Realmente o Wendel, inclusive, postou o vídeo ontem, a gente trouxe, ele hoje tem gol do Gabigol. A gente sabe que o Wendel tem vontade de jogar no Flamengo já tem um tempo, né? A gente também sabe o motivo aí, né? O Globo Esporte publicou também
Quero agradecer os grandes portais aí dando crédito pra gente. É muito importante isso pro nosso trabalho, principalmente, né, a gente como influenciador, como criador de conteúdo independente, a gente vê esse reconhecimento, é muito legal. E o Globo Esporte publicou o seguinte: sabe por que o Flamengo decidiu tentar a contratação de Wendel do Zenit, e deu exatamente, né, a Letícia Marques deu exatamente as informações que eu tinha trazido ontem, eu e o Júlio Miguel Neto, o Pedro Mengão Melhor, né? Ela explica aqui que a questão das escolhas, né? Que o Flamengo, olha aqui, vou pegar aqui, ó. Internamente ainda há, tudo que a gente tinha falado aqui, ó, internamente ainda há uma bronca no Flamengo, em razão disso, dele de 2022 ter ficado muito perto de vir, acabou renovando lá, mas a aprovação do técnico Jorge Sampaoli, que a gente trouxe ontem, e o pedido por mais um jogador após a saída de Arturo Vidal contam a favor da contratação. Os dois fatores foram preponderantes para o Flamengo recalcular. A versatilidade de Wendel chama a atenção da comissão técnica do Flamengo, volante de ofício com características de um clássico camisa 8, ele tem qualidade técnica para se aproximar da área adversária. Destro, o jogador se movimenta pelo campo e cai tanto pela direita quanto pela esquerda, além de ter boa saída de bola e um bom chute de fora da área, tá? A dificuldade para fechar a negociação por De La Cruz foi outro motivo que pesou na balança, né? River Plate exige pagamento da multa, 16 milhões à vista para liberar o jogador. As condições deixaram o Flamengo pessimista com desfecho positivo e o clube começou a olhar para o Wendel, que a gente já está falando já tem um tempo, né? E o principal, o interesse do Palmeiras, que chegou a se reunir com os empresários do jogador, também fez o Flamengo olhar com mais cautela e avaliar o investimento no volante. Internamente, a ideia de ver um dos principais rivais se reforçando trouxe à tona a necessidade de reavaliação da estratégia de mercado, né? Aí o motivo principal é que eu falei que não, apesar dele querer e falar que só dependia do Marcos Braz, foi que a questão da negociação que aconteceu em 2022, que os dirigentes do Flamengo ainda estavam um pouco magoados com o que aconteceu. Cara, chegou a hora da gente falar da arbitragem de Grêmio e Flamengo, o primeiro jogo de ida, cara, lá no Sul, né? Copa do Brasil. É inacreditável a arbitragem que foi escalada. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não dá pra gente acreditar que eles escalaram o Rafael Claus. É surreal a gente ter essa notícia aí, que eles escalaram o Rafael Claus, justamente um dos caras que mais erra contra o Flamengo. Jogo do dia 26 às 21h30, a CBF escalou o Rafael Claus. Olho nele, não adianta nem mais a gente falar olho nele. A gente fala e mesmo assim o Rafael Claus apronta contra o Flamengo, sempre erra contra o Flamengo, impressionante. Olha, é desmotivante isso, a gente saber que Rafael Claus vai apitar a semifinal da Copa do Brasil. Que seja o que Deus quiser, a gente pelo menos tem time, tem elenco, vamos pra dentro, contra tudo e contra todos, mas tá difícil, viu? Tá difícil, o negócio tá ficando feio, rapaz. O negócio tá ficando feio. E a gente teve aí também uma informação para passar para vocês, com relação ao Caio Jorge, que interessava ao Flamengo, atacante aí de apenas 21 anos, foi revelado pelo Santos, tá na Juventus. O Flamengo negava, né, a informação que estava tentando a contratação dele, mas a gente sabe que o Flamengo sondou o jogador, né? Eu enxergava ele como um bom jogador para disputar posição com Gabigol e Pedro. O Flamengo tinha recuado, segundo informações que nos passam, por causa de questão de valores, mas o Atlético Mineiro, a pedido do Felipão, né, decidiu contratar o atacante, né, prepara aí uma proposta, informação aí do Diário do Galo, mas isso tudo porque eles não conseguiram o Rodrigo Muniz. Eles tentaram o cria do Flamengo, o Rodrigo Muniz, ficaram assustados com o preço e foram no Caio Jorge e vão se assustar mais ainda com o preço do Caio Jorge. O Atlético está desesperado, com pouca grana, tentando contratar e dando com a porta na cara.
Essa é a realidade dos clubes endividados do futebol brasileiro. Bem, eu convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online, em qualquer produto do Mengão, inclusive no manto você tem aí 5% de desconto. Convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera, aquele abraço, fui! E eu quero fazer 2 convites para você. Primeiro, você ter o cara que faz a melhor animação, melhor design, né, que é o Fabrício Cipreste, que é o cara que faz tudo aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro. O contato dele tá na descrição, né? Conheça agora mesmo, garanta os melhores serviços aí no YouTube. Além disso, acesse o nosso site paparazorubronegro.com.br. Tá arrebentando também, né, a WebTurb que preparou esse site pra gente. Então, são 2 serviços aí fantásticos para você também conhecer o Paparazzo Rubro-Negro aí, ter as nossas notificações sempre, né?